Olha, hoje a gente vai mergulhar em um dos capítulos mais, eu diria, fascinantes e celebrados da Bíblia. Filipenses capítulo 4. Sabe o que é curioso? É que essa carta é conhecida como a Carta da Alegria. Só que ela foi escrita por Paulo não de um lugar confortável, mas de uma prisão. Isso por si só já torna a mensagem dele sobre a alegria algo, uau, muito mais poderoso, né? E esse capítulo final, então, ele tem umas frases que todo mundo conhece, mas será que a gente entende o que elas realmente significam? É isso que vamos redescobrir juntos. Então a grande pergunta que paira no ar com Paulo lá acorrentado é justamente essa. Como é possível encontrar alegria mesmo no meio da dificuldade? Sabe, uma alegria que não fica subindo e descendo conforme as coisas vão bem ou mal. Uma alegria que fica firme, não importa o que aconteça. É sobre isso que a gente vai falar. Vamos ver quais são as chaves que esse texto nos dá. Ah, e essas frases, com certeza já vimos por aí, né? Alegrai-vos sempre no Senhor, a paz que excede todo o entendimento, tudo posso naquele que me fortalece. Elas estão em todo lugar, em camisetas, em posts nas redes sociais, só que tem um detalhe importante aqui. Tiradas do seu contexto original, o verdadeiro poder delas, a força delas, meio que se perde. Então, o que a gente vai fazer hoje é justamente isso, resgatar esse poder, colocar cada uma de volta no seu lugar de origem. Bom, e como a gente vai fazer isso? O nosso roteiro é o seguinte. A gente vai ver como Paulo nos ensina a encontrar essa alegria através de três chaves principais: a unidade, a paz e o contentamento. Vamos explorar cada uma delas para entender de onde vem essa tal alegria inabalável. E vamos começar com a primeira chave, a unidade. E o que eu acho mais fascinante aqui é que a busca pela alegria começa, veja só, com um problema bem humano, um conflito. Paulo simplesmente para tudo e fala abertamente sobre uma briga entre duas mulheres da igreja, Evódia e Síndique. Isso já nos mostra algo incrível. A alegria duradoura começa, por mais estranho que pareça, na forma como a gente lida com as outras pessoas. E a solução que Paulo apresenta é genial. Ele não se coloca como um juiz para dizer quem está certa ou errada. Não, nada disso. Em vez disso, ele muda o foco da conversa. Ele pede que elas tenham o mesmo sentimento no Senhor. Ou seja, a solução não é achar um culpado na briga, mas sim fazer com que as duas olhem para algo muito maior, algo que une elas. E qual é esse ponto maior? É aqui que fica poderoso. Paulo lembra a elas e a todo mundo que está lendo que os nomes delas estão escritos no livro da vida. Pensa nessa imagem. É uma forma de dizer que a salvação delas é eterna, é segura em Deus. E essa identidade que elas compartilham, essa salvação, é o que se torna a base, o fundamento sólido para que elas consigam se reconciliar. E isso nos leva a uma frase que resume tudo perfeitamente. Coração perdoado, perdoa. A ideia aqui é que a capacidade de perdoar, de buscar a unidade, não vem de um esforço sobre-humano da nossa parte. Não, é um reflexo da graça que a gente já recebeu. Um coração que entende que foi perdoado por Deus, naturalmente se torna um coração que consegue perdoar os outros. Ok, então, depois de falar sobre paz com os outros, o caminho fica meio que aberto para a gente falar de paz interior. É a segunda chave. E agora Paulo vai tocar num ponto que, nossa, todo mundo conhece muito bem. A ansiedade. Imagina ele, naquela cela. Com certeza ele sabia o que era isso. E o legal é que ele não dá só uma ordem do tipo, pare de ser ansioso. Não funciona assim, né? Ele oferece um passo a passo prático para transformar a preocupação em adoração. A ideia é elevar tudo a Deus em oração e súplica. Mas, e aqui está o pulo do gato, com ações de graças. O que isso quer dizer? Que em vez de focar só no problema, no que está faltando, a oração começa com um momento de gratidão, lembrando e agradecendo por tudo que Deus já fez e já deu. E o resultado disso é algo extraordinário. É o que ele chama de a paz de Deus que excede todo o entendimento. Por que excede o entendimento? Porque é uma paz que não faz sentido lógico para o mundo. Ela não depende dos problemas estarem resolvidos. É uma paz que, segundo o texto, age como um guarda, uma sentinela, protegendo ativamente o coração e a mente, mesmo que do lado de fora a tempestade esteja comendo solta. Certo, mas como é que a gente mantém essa paz? Essa sentinela precisa de ajuda, né? E é aí que Paulo continua com o que a gente pode chamar de um detox mental. É uma prática, uma disciplina proativa. Ele dá uma lista como se fosse um filtro para os nossos pensamentos. É verdadeiro? É nobre? É justo? É puro? É amável? Se for, é nisso que a mente deve se concentrar. É uma escolha, sabe? Uma escolha intencional de alimentar a nossa mente com aquilo que constrói a paz, e não o contrário.
E essa paz que a gente cultiva de propósito nos leva direto para a terceira e última chave. E essa, olha, ela gira em torno daquela frase que talvez seja a mais famosa e também a mais mal interpretada de todo o capítulo. A gente está falando sobre contentamento. É ela. Tudo posso naquele que me fortalece. A gente vê essa frase sendo usada como um grito de guerra, né? Para vitória, para conquista. Eu vou conseguir. Mas para a gente entender o poder real dela, a gente precisa voltar para o contexto. Lembrar quem está escrevendo isso. É Paulo, o prisioneiro. Na verdade, o que Paulo está dizendo antes dessa frase é que ele aprendeu o segredo de estar contente não importa a situação. Então, quando ele diz tudo posso, a força que ele está mencionando não é uma força para, sei lá, conquistar um emprego novo ou ganhar um campeonato. Não, é uma força interior para perseverar, para continuar firme na alegria e na fé. Não importa se ele está bem de vida ou passando necessidade, com a barriga cheia ou roncando de fome. Em outras palavras, a força aqui não é sobre conquistar o mundo, mas sim sobre não ser conquistado pelo mundo. É a força para aguentar o tranco, para suportar as dificuldades com aquela paz de Deus que a gente já falou. É uma declaração, no fim das contas, de total dependência e contentamento em Deus e não nas circunstâncias da vida. Bom, e o que a gente tira de tudo isso? Quando a gente junta essas três chaves, unidade, paz e contentamento, começa a aparecer um retrato bem claro e poderoso do que é essa alegria de Filipenses 4. Vamos recapitular rapidinho. A gente viu que essa alegria que resiste a tudo se constrói sobre três pilares: a unidade, a paz e o contentamento. E o mais interessante é ver como uma chave meio que abre a porta para outra, percebe? A unidade com as pessoas nos ajuda a ter paz por dentro, e essa paz interior é o que nos dá a base para a gente viver contente em qualquer situação. No fim das contas, o que a gente descobre é que a alegria sobre a qual Paulo fala não é um sentimento passageiro, sabe? Não é aquela felicidade que depende de tudo dar certo. É uma condição do coração, algo que está firmado em Cristo e que torna possível se alegrar sempre. Não por causa das circunstâncias, mas apesar delas. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Se aquela paz que funciona como um guarda do coração começa na mente, como Paulo indica, fica a questão: com o que a gente está alimentando os nossos pensamentos no dia a dia? Porque no final aquilo que ocupa a nossa mente acaba de um jeito ou de outro moldando a nossa realidade e a nossa capacidade de viver com essa alegria que resiste a tudo.